Nesta aula nós vamos falar sobre a estabilidade e a garantia de emprego para os empregados. Nós temos na CLT a previsão, temos na Constituição Federal a previsão e temos em súmulas do TST esta previsão. Antes de nós falarmos sobre as modalidades, vamos fazer uma leitura da súmula 396 do TST, que vai tratar da estabilidade provisória, quando ao pedido de reintegração e a concessão do salário relativo ao período de estabilidade quando já foi exaurido, quando já terminou o período de estabilidade, e da inexistência de julgamento extra petita. Inciso 1. Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o fim do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego. Imagine que o empregado tenha estabilidade, ele tenha pedido a reintegração após o término da garantia de emprego que ele tinha. Geralmente, o empregado, quando ele é dirigente sindical, ele tem até um ano após o término do mandato dele. Nesse caso, se ele esperar passar um ano para depois pedir a reintegração, não será devido, mas ele terá direito aos salários. Vejamos, o empregado terá direito apenas aos salários do período compreendido da data da despedida e o final do período da estabilidade. Isto significa que da data que ele foi despedido, ele teria a estabilidade por um ano. Ele terá direito a esse salário. Se ele fez o pedido após esse período de estabilidade, se ele fez o pedido aqui não cabe a reintegração, vai ser devido apenas o salário. Muito cuidado, porque não há nulidade no julgamento, como se fosse extra petita, da decisão que deferir salário quando o pedido for reintegração, conforme o artigo 496 da CLT. Imagine que o empregado tinha pedido apenas a reintegração passado o período de estabilidade. O juiz, percebendo que não há mais a estabilidade, a reintegração, é devido apenas aos salários. Mesmo que não haja o pedido de salários, nós temos aí o princípio da extra-petição, o juiz vai deferir os salários. Olha o que diz o artigo 496 da CLT. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregado pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação de indenização devida nos termos do artigo seguinte. Percebe que o tribunal pode converter a obrigação da reintegração em indenização caso seja aconselhável. Imagine que a situação não permite, houve uma briga, uma discussão, não permite o retorno, e isso fique comprovado na audiência de instrução. E a súmula 396 previu isso também, que não é caso de nulidade por julgamento extra petita. Vejamos as modalidades de estabilidade. A primeira é a decenal. Esta modalidade praticamente não existe hoje mais, porque ela existiu antes da Constituição de 1988, uma vez que com a Constituição foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Antes de 88 não tinha o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aquele empregado que contasse com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, ele não poderia ser despedido, senão por motivo de falta grave, justa causa, ou qualquer outra circunstância de força maior devidamente comprovada. Então, a primeira espécie de garantia de estabilidade que nós tínhamos é a estabilidade do empregado decenal. Ela ocorria quando o empregado tinha mais de 10 anos na mesma empresa antes da Constituição de 88, antes da existência do FGTS. Temos também o dirigente sindical, que tem também a estabilidade. E diz artigo 8º, é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Uma coisa que você tem que ter atenção é que dirigente sindical, por mais que ele tenha cometido uma falta muito grave,
ele só pode ser mandado embora após apuração em inquérito para apuração de falta grave. E o inquérito para apuração de falta grave é feito pelo juiz do trabalho, em que a empresa propõe uma petição inicial, e essa petição inicial denomina-se inquérito para apuração de falta grave, narrando a falta cometida pelo empregado. Vai poder ser ouvido 6 testemunhas, olha aí a diferença do procedimento ordinário, que são 3 testemunhas, no procedimento sumaríssimo são 2 testemunhas. Nesse procedimento de inquérito para apuração de falta grave, são 6 testemunhas que poderão ser ouvidas, e aí pode ser mandado embora por justa causa. Então, mas é vedada? É vedada a dispensa, salvo se ele cometer falta grave. A súmula 369 do TST traz algumas observações do dirigente sindical. Nós temos a estabilidade provisória e é importante a gente fazer a leitura. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo do artigo 543, parágrafo 5º da CLT, que é 24 horas, desde que a ciência ao empregador por qualquer meio ocorra na vigência do contrato de trabalho. Então, artigos 543 previa que tinha que ser comunicado 24 horas antes. Nesse caso, ou 24 horas depois, na verdade. A súmula 369 do TST considera que não há nenhuma nulidade se for comunicado no decorrer do contrato. Então não precisa necessariamente ser após a eleição, logo em seguida. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número para 7 suplentes. Então, quantos têm garantia de emprego, estabilidade no emprego como dirigente sindical? Temos aí 7. 7 dirigentes e 7 suplentes. Outra da súmula 369. O empregado de categoria diferenciada tem por aí o motorista, você tem aí o vigilante. Eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual ele foi eleito dirigente. Muito cuidado. Se ele não estiver trabalhando naquele cargo, naquela empresa, ele é vigilante, ele é dirigente sindical, ele tem estabilidade como dirigente, mas ele trabalha numa empresa como motorista, ele não tem esta garantia, porque ele tem que estar trabalhando na categoria profissional da qual ele foi eleito. Inciso 4 da súmula 369. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Extinguiu a empresa, não há razão para permanecer esta estabilidade. 5. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Imagine que você, vendo que você vai ser mandado embora, ou seja, você já sabe que você foi mandado embora, você recebeu o aviso prévio e com isso você vai lá e faz o registro da sua candidatura. Então, mesmo que você registre, mesmo que você faça isso, ainda que o período seja indenizado, você esteja em casa, não há que se falar em estabilidade. Marcou? Guardou? Vamos lá. CIPEIRO, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. CIPEIRO é aquele que representa os empregados, faz parte da Comissão Interna de Prevenção. O artigo 10 da DCT, até que seja promulgada uma lei complementar, tem validade. Então fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Uma coisa que nós temos que identificar, a justa causa nós sabemos, está previsto lá no artigo 482 da CLT. E o que seria dispensa arbitrária? Artigo 165 nós vamos identificar. Vejamos. Os titulares de representação de empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária. E o que é despedida arbitrária? Entendendo-se como tal, a que
não se fundar em motivo disciplinar, motivo técnico, motivo econômico ou motivo financeiro. O representante da CIPA pode ser mandado embora? Pode. Por motivo disciplinar? Pode. Por motivo técnico? Pode. Por motivo econômico? Pode. Por motivo financeiro? Pode. Então ele não tem a estabilidade igual o dirigente sindical. Para que eu possa mandá-lo embora, eu não preciso de inquérito para apuração de falta grave. Dirigente sindical, eu preciso de inquérito para apuração de falta grave. Cuidado com isso e anote esse detalhe. Súmula 339 do TST, CIPA suplente, garantia de emprego. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10.2. Tanto aquele que foi eleito quanto o suplente tem a garantia de emprego a partir de 88. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas a garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade empresa. Então, se foi extinto o estabelecimento, não se verifica despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida indenização do período estabilitário. Então, nós percebemos aí as diferenças com relação aos membros da CIPA. E a diretoria de cooperativa? Aí nós temos a OJ 253 da SDI 1. Estabilidade provisória cooperativa, Lei 5764/71, Conselho Fiscal, suplente não assegurada. Vejamos, o artigo 55 da Lei 5764/71 assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos diretores de cooperativas, não abrangendo os membros suplentes. Suplente não tem garantia dos diretores das cooperativas. Dirigente sindical tem, suplente tem. Membros da CIPA, suplente tem. Diretor de cooperativa não tem. Fique ligado nessas diferenças. Empregado acidentado. Lei 8.213/91, artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. O objetivo desse artigo é não desproteger o empregado. Imagine, o empregado sofre um acidente do trabalho dentro da empresa e se ele ficar afastado por 15 dias, mais de 15 dias, e recebeu auxílio-doença acidentário, ele terá direito à estabilidade. Vamos ver a súmula 378. Súmula 378, que fala da estabilidade provisória acidente do trabalho. Inciso 1. É constitucional o artigo 118 da Lei 8.213/91. Por isso que é assegurado ao empregado o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Inciso 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior, então nós temos mais de 15 dias afastado, e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. Ele tem que receber o auxílio-doença acidentário e ser afastado por mais de 15 dias. Salvo se constatada após a despedida da doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Se a doença foi causada pelo emprego. Então nós não temos mais nenhum acidente, se houver uma causalidade. A regra, então, para que haja estabilidade provisória, mais de 15 dias afastado e auxílio-doença acidentário. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente do trabalho, previsto no artigo 118 da Lei 8.213. Nós temos aí, então, essas observações com relação ao acidente do trabalho. Empregada gestante. Tratando-se de empregada gestante, nós já sabemos que quando a mulher ganha neném, ela tem direito a 120 dias de licença. Geralmente são 28 dias antes e 96 dias depois. As mulheres geralmente
elas preferem segurar o máximo para que elas possam gozar de 120 dias de licença maternidade. Agora, quando se fala em estabilidade, em garantia de emprego, a gestante tem direito a 5 meses após o parto. Então, tem direito a até 5 meses após o parto de garantia de emprego. Então, se ligue nessas diferenças: licença gestante é 120 dias e a garantia de emprego 5 meses até 5 meses após o parto. Vamos falar agora do empregado público versus empregado estatal. Nós temos os servidores públicos que ou ele vai ser contratado pelo regime seletista, vai ser CLT, ou ele vai ser regido pelo regime estatutário, servidor estatutário. Aqui, a súmula 390 traz para nós que o servidor público seletista da administração direta, quando nós falamos de administração direta, eu tenho a União, os estados, Distrito Federal e municípios, e a administração pública indireta, mas não é toda a administração pública indireta, tem que tomar cuidado com isso. Quando se fala em administração pública indireta, eu tenho as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Conforme a súmula 390, o servidor público seletista da administração pública direta, nós já mencionamos aqui, e da autarquia e fundacional, ele é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Vai lá e confere o artigo 41. Se ele for da empresa pública ou sociedade de economia mista, ele não tem a garantia do artigo 41 da CLT. Observe que ao empregado da empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação de concurso público, não é garantida a estabilidade do artigo 41. Ele não tem aquela estabilidade, por mais que ele tenha feito concurso público. Quando eu falo sociedade de economia mista, você pode lembrar aqui do Banco do Brasil. Quando nós falamos em empresa pública, você pode lembrar da Caixa Econômica Federal e dos Correios. Os Correios vai ter uma exceção, uma súmula que vai tratar sobre eles, que nós vamos falar. OJ 247. Servidor público seletista concursado, despedida imotivada de empresa pública ou sociedade de economia mista. Possibilidade. A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. Se eu tenho uma pessoa que foi concursada, fez concurso para a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, não há necessidade de motivar a dispensa de acordo com a súmula do TST. Agora vejamos o Correio, é exceção. Aqui nós temos uma exceção da empresa pública. Porque os Correios e Telégrafos é uma empresa pública, é uma empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ela está condicionada à motivação por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à fazenda pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. Para mandar, então, os servidores e empregados do Correio embora, tem que ter motivação. Membro representante dos empregados na Comissão de Conciliação Prévia, artigo 625-B. A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 10 empregados e observará as seguintes normas. Lembrando que a comissão de conciliação prévia, mesmo que ela exista, não é obrigatória a passagem por ela. Está lá no artigo 625-D, que seria obrigatório, mas o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade porque nós não podemos afastar o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. O artigo 625-B, parágrafo 1º, diz que é vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. Lembrando que seriam os representantes dos empregados. E é uma representação paritária. Se eu tenho 2 representantes, um é dos empregados e o outro é dos empregadores. Se eu tiver 10 representantes, 5 representam os empregados
e 5 representam os empregadores. Lembrando que somente esses aqui que representam os empregados, representantes dos empregados, é que tem garantia de emprego até 1 ano após o término do mandato. Garantia provisória no contrato a termo. Súmula 244 e 378 do TST. Súmula 244. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B dos atos de disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. E súmula 378 do TST. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego decorrente de acidente do trabalho, previsto no artigo 118 da Lei 8.213/91. Vamos verificar como é que está a jurisprudência atualizada nesse sentido. No site do Migalha saiu uma informação interessante que é bom a gente fazer a anotação que pode cobrar uma questão com relação à jurisprudência. A notícia foi do dia 24 de fevereiro de 2020 e diz que TST, empregada temporária, não tem direito à estabilidade gestante. E essa notícia está relacionada à Lei 6.019, que trata do contrato de trabalho temporário. De acordo com o TST, a garantia da estabilidade provisória à empregada gestante prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B da DCT, ela existe. Nós sabemos que ela tem. Agora, no caso, ela é inaplicável ao regime de trabalho temporário disciplinado pela lei. Porque, segundo o TST, a pessoa que entra para um contrato de trabalho por prazo determinado pela Lei 6.019, ela já sabe que o contrato terá fim. Diferentemente de uma pessoa que é contratada pelo contrato de experiência, que também é um contrato prazo determinado, mas ele tem a possibilidade de se tornar um prazo indeterminado. No contrato de experiência, haverá sim a estabilidade. Já no contrato por prazo determinado, de acordo com a Lei 6.019, não haverá. Então a decisão foi por maioria em julgamento de incidente de assunção de competência suscitado pela SDI 1, na análise do recurso de um auxiliar de indústria contra acordo da primeira turma. A tese tem efeito vinculante e pode ser aplicada em processos que ainda não transitaram em julgado. Então o caso, só para que você possa familiarizar, foi contratada pela locação de agendamento de mão de obra para prestar serviço temporário à empresa X. A auxiliar apresentou reclamação trabalhista por ter sido dispensada enquanto estava grávida, sem usufruir da estabilidade do emprego. O ato de disposições constitucionais transitórias prevê este direito à empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A defesa da empresa sustentou que a industriária não tem direito ao benefício porque o contrato de trabalho era temporário e regido pela Lei 6.019 de 74. A tese vencedora foi no sentido que no contrato de experiência existe a expectativa legítima de um contrato por prazo indeterminado. No contrato temporário ocorrem hipóteses diversas, não há perspectiva de indeterminação do prazo. Com isso, o entendimento da ministra foi no sentido de que o artigo 10 veda a dispensa arbitrária sem justa causa, o que não ocorre na forma dos contratos temporários, sempre celebrados a termo e que se extingue pelo decurso do prazo neles fixado. Nem há presunção de continuidade, como nos casos de experiência. Na experiência, há uma presunção que a pessoa vai continuar. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que, se uma pessoa foi contratada pela Lei 6.019, contrato temporário, ela tem conhecimento que o contrato dela vai ser até tal data e ela não teria direito à garantia de emprego. Já uma pessoa que é contratada por prazo determinado, que é o contrato de experiência, ela é contratada para trabalhar, mas ela tem uma presunção, até uma possibilidade daquele contrato continuar. Por isso, nesse caso, ela teria a garantia de emprego. Se ligue nas diferenças e até o próximo vídeo.